Na primeira parte a gente criará dois rankings com métodos diferentes, em que a gente vai usar os municípios de São Paulo como base de dados. O primeiro ranking será usado o método de ponderação simples do SDEL, e o segundo ranking será feito com o método que é chamado de Prometer 2. Contudo, antes da gente sequer utilizar os dois dados, a gente tem que fazer primeiro uma leitura de dados. A gente tem que coletar os dados que serão utilizados. E a base de dados que a gente vai utilizar vai ser uma base de dados que está em uma planilha Excel dentro de um Drive. E para a gente conseguir acessar, a gente tem que primeiro liberar essa planilha dentro e salvar dentro e colocar o link do Drive em si. Que aí a gente consegue pegar o ranking, os dados em si para a gente conseguir fazer os rankings. E esses dados em si, eles vão ter dados de vários municípios de São Paulo, em que eles vão pegar basicamente os dados que formam as cinco divisões para o cálculo do SDEL. Essas cinco divisões nessa tabela aqui, claramente elas não estão bem divididas, elas estão um pouco feias, e justamente por isso a gente precisa mudar um pouco ela. Você vê que aqui as divisões em si elas estão separadas erradas e claramente está faltando duas aqui. E as subdivisões claramente estão no lugar onde não deveriam estar. Então, com isso, a gente vai alterar através de alguns comandinhos. Mas primeiro, a gente vai pegar os pesos de cada uma das subdivisões, que será usada para um cálculo posterior do SDEL. E aí, com isso, a gente vai pegar através desse comando de pesos, a gente vai pegar a lista dos cinco pesos e de como cada divisão tem um peso. E a gente vai alterar esses pesos para a gente conseguir ter uma compreensão e uma didática melhor, como foi instruído para nós. E através disso a gente vai armazenar os dados de próximo passo, a gente vai armazenar os dados dos municípios. A gente vai pegar esses dados que a gente coletou, a gente vai armazenar aqui dentro. A gente vê que já dá uma mudança na tabela, que ela já está um pouco mais organizada. Mas ainda a gente vê alguns problemas, né? Ainda nota-se que dá para que dá para dar uma melhorada. A gente consegue tirar esse Unnamed e colocar onde está esse Unnamed esses títulos que estão aqui. Então, para isso, a gente vai colocar um comandinho em que vai modificar a coluna em si, que é a linha que segue para o horizonte assim, para que a gente consiga, para que fique bonito dessa maneira, através desse código aqui. E com isso a gente já está pronto para calcular o SDEL. Mas antes é necessário dar uma introdução sobre o que é o SDEL necessariamente, né? O SDEL é a sigla para Índice de Desenvolvimento Econômico Local. Ele foi desenvolvido pela Sebrae de Minas Gerais e o objetivo era que os atores de desenvolvimento do seu território conseguissem se concentrar onde colocar os principais esforços para que haja um desenvolvimento social, inclusive econômico e sustentável. E com isso, através desse índice também consigam se utilizar no processo de tomada de decisão e priorizar, em detrimento de outros fatores, essa tomada de decisão. E o SDEL ele busca olhar o capital empreendedor, o tecido empresarial, a governança para desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva como fatores de cálculo para esse índice, para esse dado. A outra forma de fazer o cálculo do SDEL, que é pegar pelas subdivisões, porém daria um pouco mais de trabalho e o código ficaria um pouco mais grande e assim a gente vai calcular o código SDEL. Para tal, a gente vai criar uma coluna separada do SDEL, como é notável aqui. A gente vai criar uma coluna chamada totais através desse código que a gente vai pegar a partir da coluna 13, que é a coluna onde tem as divisões aqui em cima, como é notável. Ó. Coluna 13 é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A gente vai pegar da coluna 13 a 17 os pesos e fazer os cálculos com isso
com esses pesos que a gente pegou e depois a gente alterou, a gente vai fazer os cálculos para calcular o total do SDEL. Então a gente vê aqui do lado o SDEL calculado de uma forma da soma ponderada normal. Agora, aplicando o peso que a gente colocou, a gente vê a mudança e o total que ficou. Assim, a gente consegue passar para o próximo método, que vai criar outro ranking para a gente. E aqui a gente tem um ranking, né? E o método Prometeu, basicamente, ele tem como principal objetivo estabelecer uma estrutura de preferência entre alternativas discretas, que tem como função a preferência entre cada alternativa para cada critério. Então, basicamente, ele vai pegar as informações que a gente jogar aqui, os dados que a gente jogar, e vai criar tabelas com base nos dados que a gente pegou, através de todos esses códigos aqui, de todas as informações, e criar essas tabelas onde vai estar localizados os pesos e os valores de π para cada uma, que o π será usado para montar o ranking. O Prometeu é um código bem complexo e bem grande e precisa de uma explicação muito longa para poder dar ênfase a ele. Então é necessário um estudo mais profundo nesse método para conseguir pegar ele de cabeça e entender de ponta a ponta. Então, para isso, passado por cima dessa maneira é um pouco mais fácil de entender. Então a gente já vai passar para a próxima parte, que a próxima parte é a leitura de dados que faremos, igual a gente fez na primeira parte, para agora fazer a segunda parte do projeto, que é criar os dados, criar os mapas. E para criar esses mapas, nós usaremos o SDEL como base de dados, como base para criar o mapa em si, e também usaremos a média ponderada para poder criar outro dado. E para a gente fazer essa média ponderada, a gente vai pegar primeiro, ler o mapa, pegar os pesos dos indicadores e colocar esses valores aqui, que são os pesos que a gente vai considerar para cada indicador daqueles 5 que já dizemos, e vamos fazer um cálculo de uma soma ponderada para poder ser utilizado em um dos mapas que vai ser explicado mais para frente. E a gente tem essa tabela aqui com o cálculo alternado da soma ponderada feito sobre o SDEL. E aqui está o resultado da soma ponderada. Em seguida, a gente vai pegar os dados de geolocalização dos municípios de SP. A gente vai pegar esse dado para a gente conseguir pegar os códigos e o ID e o nome do município e principalmente a localização dele, aonde ele vai estar, o município. Então, cada coordenada dessa é onde está o município, com sua devida delimitação. A gente consegue isso através do próprio servidor do IBGE, em que a gente entra lá através desse código e a gente consegue requerir através do próprio servidor do IBGE dados como esse de divisão municipal. E aí a gente vai pegar o arquivo em formato JSON e extrair o nome e o ID, para criar uma tabela que consegue mapear esses dois valores. A gente pega aqui os dados geográficos e depois a gente vai pegar os mesmos nome e ID dos municípios através do mesmo banco de dados, para a gente linkar essas duas informações, essa geolocalização e esse dado do nome e ID, a gente conseguir criar um mapa só. E é através de uma fusão de dados em que a gente vai pegar, vai importar um arquivo Panda e vai juntar os dados junto com a informação SDEL, a gente vai conseguir ter um dado junto em que a gente lê o município aqui. Como pode ver, tem dois municípios, né? Mas a gente lê um dos municípios e aí a gente consegue identificar a geolocalização dele e conseguir mudar a escala cromática dependendo do cálculo do SDEL ou da soma ponderada que foi feita. Assim, com todos esses passos, né, aqui está o final do arquivo, a gente consegue alterar, a gente vai alterar as georreferências para incluir a métrica ISDEL, em que a gente vai também colocar a métrica ISDEL para a gente conseguir visualizar no mapa essa métrica. Porém, voltando um pouco, a gente nota que há um erro aqui em um desses arquivos, a gente nota que tem um NA aqui. Esse NA
porque ele não conseguiu achar na base de dados o nome do município certo, corretamente. Então a gente teria que colocar ele manualmente ou tentar achar e conciliar, e daria muito trabalho. Então, para a gente conseguir eliminar esse erro aqui, é só colocar esse código aqui que ele já limpa esse erro e tira. Se quiser fazer uma avaliação mais detalhada, aí teria que pegar manualmente ter esse trabalhinho. Mas como aqui a gente só está fazendo de forma didática, então não é necessário pegar esses dados manualmente. E aí a gente vai para alterando os dados de georreferência para incluir a métrica ISDEL. Assim, através desse dado, desse código aqui, a gente vai conseguir considerar a ISDEL a gente vai mudar as propriedades do ISDEL para ser considerado como dado e linkar com os municípios. Então, linkar o dado, a georreferência do município com o ISDEL referente ao município em que se refere. E aí a gente consegue criar o mapa em si. Então, com todos esses passos, a gente consegue fazer o mapa tão esperado, que é o mapa oroplético, em que a gente consegue visualizar através desse comando aqui. A gente consegue visualizar a divisão municipal que cada um dos municípios de São Paulo possui, através dessa divisão azulada. Só que ainda assim a gente vê que está um pouco errado, ainda não notamos diferenças na cor, né? Então, porque só tá uma cor aqui, né, que é azul. Então, para isso a gente vai usar um códigozinho para a gente conseguir ver uma escala cromática aqui e a gente consiga pegar as cores através desse escopo, pegar a cor nesse escopo, né? Aqui que a gente coloca o índice, né, conforme a escala de cor que a gente quer. E a gente vai vir aqui colocar a localização que a gente quer que comece, né, que dê zoom, aonde que dê zoom, a gente coloca o tipo de cor, opacidade, entre outros fatores, para conseguir criar através desse código, desse comando, um mapa em que a gente consiga ter uma visualização melhor. E assim ficará o mapa, com essa divisão essa, com essa divisão dos municípios e com essa cor. E para fim, a gente consegue criar mais um experimento a mais, né? A gente colocar outros tipos de dados, pegar outros tipos de dados e colocar outros tipos de cores para a gente conseguir ter outro tipo de mapa, em que a gente consegue analisar outros tipos de informações com outros tipos de cores. A gente nota que essa cor aqui é até um pouco melhor para poder fazer um meio de comparação. E por fim, a gente consegue fazer um mapa comparativo, um mapa que a gente consegue comparar dois dados. No caso, a gente vai pegar o SDEL e a soma ponderada que a gente citou que vai ser utilizada nesse momento. A gente vai colocar algumas escalas de cores, que são essas aqui representadas por esses valores, que já foi mostrado lá em cima como é que é pego esses valores. E aqui é criado um mapa. Esse mapa aqui, ele possui essa legenda que mostra como o que você está vendo. Então aqui eu estou vendo uma ISDEL, e aqui o SDEL, e aqui a gente está vendo a soma ponderada. Só que ainda é chato de ver nesse mapa, conseguir comparar os dois, né? A gente fica clicando aqui, é bem ruim. Então, o certo mesmo, seria colocar os dois mapas um do lado do outro, que é o que a gente faz com esse comando aqui. Colocando as mesmas regras, só mudando um pouco o formato do mapa, a gente consegue ter os dois mapas, o de SDEL e o de soma ponderada, de frente um para o outro, e a gente consegue fazer uma análise um pouco mais precisa. E a gente nota claramente aqui a mesma cor ou a mesma tonalidade, que seria referente à escala cromática, bem parecidas em relação aos dois mapas. Em que aonde é pintado também está pintado do outro lado. Aonde tem um pouco, onde está um pouco mais escuro, do outro lado também está um pouco mais escuro. A gente nota essa semelhança e essa meio que complementação de mapa, né? Talvez sejam informações para reforçar o mesmo ponto. A gente nota que a soma ponderada não se altera tanto assim do SDEL. E o SDEL também não se altera tanto em relação à soma ponderada. E assim a gente acaba o projeto 1. Agradeço pela atenção e obrigado por ficar até o final. Até!